O nosso Free Talk de hoje vai abordar um tema muito comum entre os canais de YouTube no geral e meio que é uma conversa, um debate que eu não vejo ninguém dizendo assim, ó, é isso e ponto final, até porque é muito ambíguo, vai de cada um. Mas eu vou falar aqui da minha experiência com as assinaturas da Panini. Posteriormente eu vou mostrar para vocês a edição de Mulher Maravilha Absolute. E assim nós vamos poder bater o martelo sobre qual dos três, entre a grande trindade da DC, fizeram o melhor trabalho nessa estreia na versão Absolute de seu universo. Então, eu assinei esse combo da Panini, que possui ali os três, né, Batman, Superman e Mulher Maravilha, e eles serão publicados, né, postados bimestralmente, ou seja, cada 2 meses tem uma edição nova de cada um deles. Não que necessariamente a cada 2 meses tenha um deles, mas sim a cada 2 meses sairá uma nova edição daquela série em específico, ou seja, não é de 2 em 2 meses, é a cada 2 meses cada uma das séries. Vai ter meses que talvez eu receba os 3, por exemplo. Vai ter meses que eu não recebo nenhum. Então é assim que funciona essa assinatura. Contando com o valor cheio da assinatura ali, os 18 volumes, vai sair esse valor aqui, ó, que vocês estão vendo na tela. Levando em consideração que os primeiros 3 volumes, né, o primeiro de cada uma das séries tem um valor promocional de R$19,90 e posteriormente eles vão sair por R$24,90. Eu paguei por essa assinatura esse valor que vocês estão vendo agora. E eu tô falando dessa forma porque eu não anotei os valores, eu não tenho eles de cabeça. Mas aqui vocês já conseguem ter uma noção de quanto eu recebi de desconto. Mas esse não é o desconto comum, tá? Eu só consegui esse desconto porque foi uma promoção, foi começo de CCXP que eles lançaram isso. Também teve alguns cupons, teve todo um sistema ali que me permitiu conseguir esse preço. Vou chutar um número aqui que eu paguei em torno de R$14 cada edição. Não sei se foi isso. Mas só partindo disso já dá para ter uma noção de que valeu muito a pena. No meu caso, vamos lá. Eu compro quadrinhos em banca em outra cidade quando os compro. Então, partindo disso, se eu buscar de um em um, já vai gasolina. Então, eu não pagaria os R$24,90. Vamos jogar aí pelo menos uns R$5 em cima disso. Eu pagaria coisa de R$30 por cada um desses volumes buscando em banca. Eu prefiro comprar em banca, sim. É muito melhor, tu pega o produto e toda aquela coisa que todo mundo fala. Mas a gente tem que encarar a nossa realidade. Eu não tenho condição de cada vez que eu vou comprar uma dessas edições pagar os R$30. Claro que eu tô arredondando aqui, né? Eu não vou, cada vez que eu vou lá, comprar só uma edição. Eu acabo comprando mais de uma e vou em outros lugares também. Eu sempre aproveito quando eu estou passando por lá. Não vou especificamente para isso. Mas de qualquer forma, não compensa financeiramente. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não tenho a preocupação de ir na banca e correr o risco de a edição não estar lá. Como aconteceu, por exemplo, com algumas edições do X-Men agora, que eu fui até a banca um dia, que obviamente eu estava passando por lá, e não tinha o volume que eu esperava lá, que se não me engano é o volume 4. Então eu simplesmente não comprei nada, porque era o único volume que eu sabia que já tinha sido lançado e que eu ainda não tinha. Então acabou que perdi a viagem até ali, né? Não que eu tivesse ido só pra isso, como eu disse. Então tem mais essa vantagem. Tu não tem essa preocupação de saber se já lançou, se não lançou. Tu vai esperar na tua casa. A outra questão é que facilita muito a longo prazo, né? Tu vai ter aquele produto chegando pra ti frequentemente. Tu não vai precisar pesquisar na Amazon, pesquisar na Panini, em outros lugares. Simplesmente vai chegar pra ti e pronto. E eu acho que por aí já encerramos as vantagens. Obviamente a facilidade é o resumo dessa vantagem. Mais barato e mais fácil. Agora vamos às desvantagens que eu percebi nessa primeira leva. Por enquanto as desvantagens elas não estão superando as vantagens, mas existe um risco grave aqui e eu vou falar para vocês qual é. Quando eles enviam esse produto, eles enviam nessa embalagem aqui que vocês estão vendo agora. É um plástico preto que tem uma revista ali, e como as revistas vão ser enviadas em geral uma por vez, vai ser sempre assim. Como o carteiro chegou na minha casa e não tinha ninguém esperando ele no portão, coisa que acho que em 99% das vezes não vai ter, e ele tinha uma embalagem leve e prática que se assemelhava muito a uma carta muito grande, ele simplesmente pegou a revista, que tá aqui na minha mão, dobrou, assim,
e encaixou no espaço entre a caixinha de correio e o meu portão, minha grade ali. Isso fez com que a revista ficasse por sei lá quanto tempo ali dobrada desse jeito. E aí tem dois problemas. O primeiro é que qualquer um poderia chegar ali, pegar a revista e levar embora. Poderia ter acontecido, não aconteceu. O segundo problema, a segunda questão, é que a revista ficou dobrada por um tempo e levou bastante tempo para ela voltar a ficar assim, ó. E talvez vocês possam ver que a capa, por exemplo, ainda não ficou. Não é algo que me incomoda, assim, nossa, porque daqui a pouco eu vou colocar ele num saquinho, vou colocar talvez um papelão atrás pra ela ficar isolada, né, dos outros, e não vai me incomodar de fato essa coisa de ela ter dobrado. Mas pra ti pode incomodar. Então, a não ser que daqui a pouco chegue uma revista e alguém passe e roube ela do meu portão, por enquanto isso não é um problema, mas é uma coisa que eu tenho que ficar atento. Outra coisa que é pertinente, que talvez incomode alguém, claro que, botando um adendo aqui, se por acaso tu mora num prédio ou algum outro lugar, que alguém vá receber essas cartas de fato, fique num lugar seguro, show de bola, tu já perdeu essa desvantagem. Mas tem uma outra coisa, os quadrinhos demoram muito pra chegar na minha casa, eles foram postados dia 24 de novembro e eu recebi dia acho que 20 por aí, dia 17, 20 de dezembro, foi quase um mês para chegar na minha casa. É uma demora muito extensa, muito longa, que para mim não chega a ser um problema, mas tem duas coisas dentro disso, assim como lá na questão do carteiro ter deixado ali. A primeira questão é que demora. Tu vai ler depois de todo mundo, tu vai ver review depois de todo mundo. No meu caso, por exemplo, se eu quisesse ser um youtuber, influenciador, rápido, dinâmico, que posta as coisas sempre que elas saem na banca, saiu na banca eu posto aqui, já seria um problema. Não me importa. A segunda questão é que ele é enviado em forma de mala direta não urgente. Isso faz com que tu não tenha noção de onde, quando e como tá o teu pacote. Tu não sabe se tá perto, tu não sabe se já chegou, tu não sabe nada. Mesmo depois que tu recebeu, tu não vai ter nenhuma notificação. Inclusive, não tem um código de rastreio. Simplesmente isso é posto dentro dos correios. E o único controle que existe é lá dos próprios correios. Tu não tem nada pra olhar, nada pra observar ali que vai te dizer, ó, dentro de 3 dias chega. Isso faz com que aquele primeiro tópico que eu mencionei seja um problema, porque tu não tem essa noção. O carteiro saiu pra entrega pra ter tomar cuidado, vou prestar atenção no meu portão, porque daqui a pouco vai chegar ali e não vai ficar tanto tempo ali dobrado e não vai extraviar nem nada. Tu não tem isso, tu não tem como ter essa garantia. Então, esse ponto pra mim é bem grave se a gente for analisar do ponto de vista extravio, possibilidade de furto e outras coisas. E mesmo a questão de que eu acredito que se por acaso acontecer algo, tu não vai ter um respaldo, não vai ter um retorno muito rápido ou algo assim. Então pode ser sim um problema essa questão. Mas por enquanto não é pra mim. Por enquanto então eu fico com as vantagens que estão muito agradáveis para mim, principalmente com relação ao preço, que foi o principal. No momento eu fiz a assinatura da Mulher Maravilha, Batman e Superman nesse pacotão. Ano que vem vai sair mais algumas coisas do Universo Absolute, eu vou acabar querendo comprar e eu não sei como é que vai ficar a questão de assinatura, se eu pego em banco, como é que eu vou fazer. Também fiz a assinatura de Excepcionais X-Men e do Miles Morales. Inclusive já foi enviado para mim, faz uns 10 dias, um pacote contendo o Miles Morales e os Excepcionais X-Men, se eu não me engano, os dois juntos. E também foi enviado já um pacote com o Batman Absolute Volume 2, que vocês sabem que já tá na banca, eu não recebi ainda. Então tem mais esses 3 para chegar e eu não sei quando vai chegar. Quando chegar eu falo para vocês. Mas então tá, vamos à edição, então encerramos aqui o nosso bate-papo aberto e vamos começar a falar sobre a edição. Eu vou fazer o vídeo um pouco diferente, vou colocar imagens aqui para vocês, mas vocês podem ver que a edição tá aqui. Vou colocar um insertzinho só para vocês terem uma noção. O certo nem era eu falar o que eu vou fazer, mostrar, né? Mas vocês estão vendo aí. Então, Mulher Maravilha Absolute, em primeiro lugar eu quero destacar que a impressão que eu tenho é que pegaram esse gibi da máquina, da impressora, empacotaram, botaram num saquinho e disseram, ó, leva lá pro cara.
E aí chegou aqui com um cheiro de tinta muito, muito forte. A impressão que deu é essa. Saiu da impressora e me entregaram. Esse cheiro muito forte de tinta acaba fazendo parte da experiência. Eu gostei muito. Não sei se vocês gostam desse cheiro de tinta de gibi novo, mas eu gostei bastante da experiência de pegar um gibi com tanto cheiro de tinta, coisa que eu não tinha visto ainda. Então é um adendo. Ninguém vai se importar com isso, mas é um a mais para assinatura. Então, em termos de qualidade da edição, tá igual aos outros, não tem muito o que falar. Ele tem, deixa eu dar uma espiada aqui, 64 páginas, mais páginas nessa primeira edição, depois passa por 48, se eu não me engano. E a Mulher Maravilha tem um grande destaque aqui, que ela tem uma narrativa um tanto quanto mais próxima de anime do que da questão dos comics americanos no geral. Ela tem mais essa coisa, esse apelo para equipamentos, para magias, para poderes diferentes. E o escritor, que eu posso dizer para vocês que é o... Deixa eu dizer com precisão que é o nome completo dele. Ele estruturou a Mulher Maravilha em um arco de abertura, onde em paralelo acontecem algumas coisas na cidade. A gente tá vendo ali demônios, parademônios atacando a cidade e tal. Só que a gente ao mesmo tempo é levado a conhecer o que aconteceu com essa Mulher Maravilha, por que ela é diferente. E de todos os personagens da linha Absolute, pra mim ela é a que conseguiu se estabilizar melhor nessa diferença, porque ela realmente fez com que as mudanças da origem dela, que se a gente colocar por em A mais B, é a mesma coisa que com os outros, tiraram coisas dela. Ela não tem mais Themyscira, ela não foi criada junto com as Amazonas, igual o Batman, que não foi criado pelo Alfred, igual o Clark, que não foi criado pela família dele lá na família dos Kent, né? A princípio, né? Não sei, não foi dito isso no gibi ainda. Mas, e agora eu olhei pra baixo que eu lembrei, eu tenho um presente pra vocês no final desse vídeo. Então, se vocês forem muito apressados, tá aqui na descrição já. Se não forem tão apressados assim, basta esperar até o final do vídeo. Tá, mas continuando. Ela não foi criada pelas Amazonas, ao contrário disso, ela acabou indo pro inferno. Ela foi entregue no inferno como a última Amazona, a remanescente das Amazonas, justamente porque as Amazonas acabaram ofendendo os deuses de alguma forma, e os deuses foram lá e mataram todas elas, sobrou só a Diana. Entregaram a Diana para uma mulher que estava presa no inferno, uma bruxa, e essa bruxa tá criando a Diana, ensinando coisas, o que inclui magia, que já é o primeiro ponto, ó, a Diana tem magia. E de certa forma, o que fizeram aqui com a Diana é parecido com o Superman. Ela tem novos gadgets, ela tem uma estrutura diferente da original, ela tem essa possibilidade de evocar magias e tal. Assim como o Superman tem a capa dele, que é feita com aquele pó solar lá, que se molda e é uma inteligência artificial e tudo mais. Só que aqui no gibi da Mulher Maravilha deram muito mais ênfase para essas coisas dela, deram mais destaque. Nós tivemos a oportunidade de absorver isso. E talvez, se no Superman em algum momento tem esse flashback dele aprendendo a usar a capa e tudo mais, a gente tenha algo semelhante ao que foi feito aqui. Mas aqui a gente teve esse tempo, essa saturação, sabe? Esse tempo para amadurecer a personagem, pra gente conhecer os poderes dela, pra gente conhecer a estrutura, quem é ela. E aí foi esse arco sendo construído e depois teve o combate. Ela se mostrou sendo muito poderosa, muito mesmo, que também dá que se... Uau! Depois disso tem algumas ligações dela com a cultura grega, né? E isso, com a mitologia grega. E isso também sendo construído de uma forma mais lenta, sabe? Primeiro apresentou ali o que era, depois explicou, por exemplo, o uso do Pegasus ali. E toda essa estrutura e os combates mais puxados pra essa pegada anime, né? De porrada, poderzinho, gritar nome do poder, explicar o que ela tá fazendo, fez com que realmente a HQ fosse muito mais gostosa de ler do que Batman e do que o Superman. Então eu concordo que sim, ela merece ter ganhado o Eisner. Foi uma experiência muito melhor do que todas as outras coisas da Mulher Maravilha que eu li até agora. Não que eu tenha lido muita coisa, mas foi também uma experiência um pouco acima da média. Não tô dizendo que tá excepcional, comparado a Batman e Superman. Ambos têm um padrão ali, uma média boa, mas Mulher Maravilha tá um pouco acima com a estrutura que ela criou aqui.
Eu só espero que não se percam daqui pra frente. Então é isso, eu não vou dar muito mais spoilers sobre a história. O que a gente entende aqui é que ela perdeu todas as Amazonas, foi criada no inferno, e agora ela decidiu se tornar novamente uma protetora da Terra, usando esses poderes, essas coisas todas que ela aprendeu. Bem divertido de assistir, de ler, aliás. Então, agora vamos pro presente que eu tenho pra vocês. Deixa eu remodelar a câmera aqui. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para vocês baixarem essa planilha aqui. É uma planilha que eu fiz para eu usar, não é uma planilha que eu fiz pensando, eu vou presentear todo mundo com isso aqui, mas acaba que vai servir de presente de Natal para quem quiser começar a controlar aí o que tá lendo e tudo mais. E ela tem um extra aqui que, deixa eu explicar primeiro como é que ela funciona. Aqui nessa primeira parte nós vamos colocar as coisas que a gente vai comprar. Basicamente um ID para controle de quantidade, controle de número. Isso aqui, se vocês quiserem, podem clicar com o botão direito aqui em excluir. Isso aqui é coisa mais minha. E toda ela aqui é coisa mais minha, tá? Então fiquem à vontade de editar da forma que vocês quiserem. O título, que nada mais é que o nome da HQ, vocês vão digitar aqui o nome, blá blá blá. Aí, obviamente, né, para quem conhece o Excel, dá 2 cliques aqui, ele vai se adaptar. Número de páginas, digamos que tenha 150 páginas. Editora A, loja A. Valor pago, aqui nós vamos colocar, sei lá, 15 reais. Inclusive deixa eu já arrumar isso aqui, que não tá certo, ó. Tá. 15 reais, valor de capa, digamos que seja R$24,90. Economia aqui, já vou colocar a fórmula, ó. Não tá pronto ainda a tabela. Aqui é esse menos esse, então aqui foi quanto eu economizei, o desconto que eu ganhei por ter comprado isso. Aqui, o dia que eu comprei, sei lá, dia 4 do mês janeiro, ó. É muito importante colocar janeiro assim, maiúsculo aqui. Eu vou, inclusive, depois colocar... Eu vou terminar a tabela antes de entregar pra vocês. Vou colocar aqui um seletor, tipo, tu clica aqui do lado, tem as opções. Observações, e aí tu pode pôr aqui, por exemplo, assinatura... Escrevi errado... Assinatura Panini, sei lá, qualquer coisa que tu queira colocar aqui. Obviamente isso é pra ti, só tu vai ver isso, tá? Tu baixou o arquivo aí, não vou ter acesso, não se preocupem. Tá, coloquei tudo isso aqui, ó, a gente pode vir aqui em totais. Em totais a gente já tem algumas informações, ó. Deixa inclusive eu colocar essa aqui como dinheiro, valor gasto aqui, ó. E aqui eu sei o seguinte, ó. Em janeiro eu gastei 15 reais com HQs. E eu sei que o meu total do ano foi de 15 reais por enquanto, ó. Isso aqui é bem interessante até para ir se controlando, né? Digamos que o meu máximo de gasto por mês seja, sei lá, 150 reais por mês. Então eu posso controlar por aqui. Em janeiro eu adquiri um gibi, gastei 15 reais. E aqui embaixo é quanto eu gastei, quanto eu economizei com os gibis que eu de fato li. Então eu vou ir aqui em janeiro, ó, e vou colocar, ó, ID1, o título é esse aqui, tá? Páginas ele tem 150, o valor pago foi 15 reais. O valor de capa, pera aí que eu tenho que fazer uma coisa aqui. Ó, esses dois aqui também são dinheiro. Tá. Deixa eu desselecionar aqui. Tá, eu não quero mais. Tá. Peraí. Quem sabe faz ao vivo, né? Tá. Vou clicar aqui em janeiro então. Paguei 15 reais, é o mesmo produto que tá ali, ó. E ele custa R$24,90, te faz de conta. Tá. A economia aqui, vou colocar a mesma. Tem que selecionar para poder já colocar a fórmula em todas elas, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Igual. Opa. Não posso fazer. Tá, mas não tem problema. Volta lá. Aqui a fórmula é simples, né? Igual esse menos esse. Fechou. R$9,90. O tipo aqui. Aqui eu gosto de colocar, posso colocar, por exemplo, eu li isso aqui digital, eu li isso aqui físico, isso aqui é um mangá, aqui vai ir de ti como é que tu vai classificar. Eu tô classificando em físico e digital porque eu tenho lido bastante coisa digital. Tá, editora A, data, daí aqui eu vou colocar que eu li no dia 1º de 2026. Ok. Aqui eu já vou colocar os totais, ó, depois eu arrumo. Então, aqui eu defini então que eu li esse produto. Depois eu chego aqui no final, dou um tab e vou seguir preenchendo, né? Quando eu volto aqui nos meus totais, eu entendo o seguinte, ó. Eu gastei 15 reais e eu também li 15 reais de HQ. Isso aqui é os lidos, né? Então, ao todo, por enquanto,
minha economia tá ok. Inclusive aqui tem muita coisa errada aqui que eu vou configurar ainda. Isso aqui não é isso aqui. Ah não, é que lá não tem o total, peraí. Olha só, mas que coisa. Soma. Agora eu volto aqui e agora tá certo. Então olha só. Eu consigo entender que, por exemplo, ó, ao todo no ano eu gastei R$15, comprei um GB. E eu li um GB e comprei um GB, ó. Tá ok. O número de páginas não tá somado aqui ainda. Pera aí que eu vou somar. Acabei dando spoiler pra vocês, ó. Tem que clicar aqui e botar em soma, ó. Daí agora aparece 150 páginas. Eu consigo ter essa noção de quantas páginas eu li, quantos GBs eu li e tudo mais. É para ter um controle. Além disso, eu adicionei essa aba aqui, que eu vou deixar ela para vocês do jeito que tá. Vocês editem aí como vocês quiserem. Que ela vai servir basicamente para controlar o que vocês estão colecionando. Eu coloquei aqui, por exemplo, ó, Wolverine. Wolverine eu já comprei 4, tá ali, ó, na coleção. Já adquiri algum outro? Não. Aqui, por exemplo, Excepcionais X-Men, eu já comprei 12, ó. Já foi adquirido, mas eles não chegaram ainda. Então eles não estão com esse verde ainda, estão com o verde fraquinho. Esse amarelo aqui é para o que eu não tenho e já foi lançado. Que é o caso aqui de X-Men segunda edição, que eu quero colecionar ainda. Eu só tenho ali 4 edições, com o tempo eu vou colecionar mais. Então esse aqui é um controle para saber o que que falta. Daqui a pouco tu vai comprar gibi. Vai num sebo, sei lá. Tu vai abrir ali tua tabelinha no Excel, no celular mesmo, e tu pode ter esse controle do que tu vai comprar, o que tu precisa e o que tu não quer comprar de jeito nenhum. Então é para isso que serve essa tabelinha, uma tabelinha mais comparativa, mais estrutural para controle também, para tu ter uma noção de quanto gastou, de quanto tu economizou, de quanto tu pode gastar. E quantas páginas tu leu, se tu tá lendo tanto quanto tu tá comprando, se tu tá comprando mais gibi do que deveria, tudo isso pode ser controlado por aqui. E é interessante a gente começar 2026 aí com o pé no chão, os dois. Ou o direito ou o esquerdo, tanto faz, vocês que sabem. Desculpa. Então, é isso aí pra hoje, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado também de ter recebido esse presente. Foi a minha forma de presenteá-los com algo que eu gosto de fazer. E se vocês aderirem, comentem aqui embaixo. Não deixem de ir lá no nosso Instagram para acompanhar o que a gente tá lendo. Também não deixem de acompanhar o nosso site. Inclusive essa tabelinha vai estar lá no site para vocês baixarem. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!